Olá, queridos estudantes. Olha a gente aqui de novo para nós concluirmos, né, a nossa viagem sobre a Roma Antiga. Né? Agora nós vamos falar sobre o Império, né? A última parte da nossa aula nós vamos dedicar a um dos períodos mais extensos da história romana, que é o Império. Nós vamos falar sobre os principais imperadores, né, a divisão em Império do Oriente e Império do Ocidente, a crise desse império e as heranças romanas que nós temos até hoje em dia no nosso cotidiano. Mas antes vamos revisar um pouco do que nós falamos sobre a República, né? Nós falamos lá na República sobre algumas conquistas dos plebeus, né? O tribuno da plebe, né? As leis de Canuleia, leis de Licília e as leis das 12 tábuas, que nós vamos revisitar agora, falar um pouquinho delas. Falamos sobre a expansão do território romano, né? Através das guerras púnicas. Falamos sobre a crise da República. Falamos também sobre o primeiro triunvirato, que é marcado pela política do pão e circo, e o segundo triunvirato, né, que é marcado pelo golpe de Otávio, né, que aí dá início a essa fase que nós vamos falar hoje, que é o Império. O Império, como eu falei para vocês, ele durou 5 séculos. Ele começou em 27 a.C., né, e terminou em 476 depois de Cristo, né? Aí eu trouxe para vocês um mapa, né, do período do Império, né, de Roma Antiga. Vocês podem observar que tem novos territórios. Aí trouxe para vocês algumas legendazinhas falando das conquistas que teve no Império, né, desses territórios que foram anexados à Roma Antiga. Nesse período, ele se estendia, né, esse território do Rio Reno, né, para o Egito, até chegar na Ásia Menor. Né? E também parte da Europa e da Ásia e da África. Né? Esse período do Império, ele foi o período do auge da expansão romana. Inicia-se na República, mas, né, se consolida no Império, essa conquista de novos territórios. E aí eu trouxe para vocês na nossa aula, nós vamos falar um pouco sobre os principais imperadores e as suas dinastias, né? As suas famílias, né? Otaviano Augusto, que é o primeiro imperador de Roma, que é o Otávio, né? Lá do segundo triunvirato que nós falamos na aula de República, né? E em seguida vamos falar, né, de Cláudio, que tem como seu principal marco no seu governo, né, a anexação da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, pessoal, é a Inglaterra, né? Então, Cláudio, ele marca, né, a história do Império Romano com a conquista da Inglaterra, né? E também nós temos Nero, considerado, né, um egocêntrico e louco, né, que marca a história, né, romana, do Império Romano, né, assassinando a sua mãe e a irmã, né, e condenando e perseguindo, né, muitos cristãos. Né? Nero significa fogo. Né? Ele tem esse nome, não é à toa, né? Ele marca a história do Império Romano por muitas mortes e por muitas loucuras que ele vai cometer. E temos também Tito, né, que ficou conhecido também por destruir o templo do rei Salomão, né, por continuar essa perseguição aos cristãos, né? Vocês sabem que o cristianismo, ele surge nesse momento da história, né, a chegada de Cristo na história, tanto que a partir daí é dividida, né, a história entre antes e depois de Cristo. Né, justamente porque ela é definida lá por um imperador que nós vamos dar uma atenção maior, que ele vai ser responsável, né, por consolidar o cristianismo no Império Romano. E aí temos Trajano, né, o imperador Trajano, que também é considerado um grande conquistador. Né? Foi em seu governo que o Império Romano atingiu, né, o maior território, né, maior quantidade de território, a maior expansão, né, se deu no período de Trajano.
temos também Adriano, que ordenou a construção da muralha com o seu nome, né? A muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha. O objetivo de Adriano era conter as invasões bárbaras, né? É nesse período do Império de Adriano que muitas invasões elas vão acontecer, e como tentativa de proteger, né, o Império Romano, Adriano manda construir uma muralha e dá o nome, né, Muralha de Adriano. E também temos um grande representante, né, da história romana, que é Diocleciano, né? Esse nome bem bonitinho, né? Esse Diocleciano, ele vai dividir o império em duas partes, né? Na parte oriental e na parte ocidental, né? O Diocleciano, ele já vai receber o Império Romano em crise, né? Com algumas mazelas. E aí, na tentativa de proteger o Império Romano, ele vai fazer uma divisão entre Império do Oriente e Império do Ocidente. Nós também temos como marco na história romana Constantino, né? Constantino, ele vai proibir a perseguição aos cristãos, vai unir novamente o império e escolher Bizâncio como a capital, rebatizando ela com o nome de Constantinópolis. O Diocleciano, ele faz essa divisão, né, de Império Romano, Oriente e Ocidente, e o Constantino, ele tenta consolidar, né, essa divisão, estabelecendo, né, Constantinópolis lá no Império Bizantino, que era a parte, né, oriental do Império Romano, né? Ele vai fazer isso na tentativa de conter a crise do Império, né? Então, Constantino também tem um importante papel, além de que, a partir de Constantino, ele vai estabelecer, né, o cristianismo como religião oficial romana, né? Então, Roma, a partir de Constantino, vai definir o cristianismo como sua principal religião. Por isso que Constantino também tem um grande papel na história de Roma antiga. E nós também temos que destacar, né, a figura de Rômulo Augusto, né, o último imperador de Roma, né, os últimos do Moicano, né, como vocês costumam dizer. O último imperador romano é Rômulo Augusto. Mas também nós temos uma figura muito importante, que é Constantino XI, né, que vai ser o último imperador também agora da parte oriental, né? Lembra que foi dividido, né? O Diocleciano divide em parte do Oriente e Ocidente, e aí eles também determinam que tenha outro imperador, né? Outro governante. E aí Constantino XI vai ser o último imperador, mas agora oriental, enquanto Rômulo, não confunda, Rômulo Augusto vai ser o último imperador do ocidental, né? Do lado ocidental, após essa divisão, né? E também Constantino XI vai morrer defendendo, né, a Constantinopla dos ataques dos turcos e de outros povos bárbaros. Aí eu trouxe para vocês, né, essa divisão que eu falei, para ficar mais claro através desse mapa, né, essa divisão de Roma, né, Oriente, Roma, Ocidente, né? A parte amarela é a parte ocidental, né? E a parte rosinha é a parte imperial, é a parte oriental, né? Desculpa. Então prestem bastante atenção ali, como que agora também vai ter duas capitais, Roma na parte ocidental e Constantinópolis. Em algumas questões do Enem vocês vão encontrar esse momento histórico, né, dessa divisão em Oriente e Ocidente, né? Ela é extremamente importante, por quê? Porque a partir dela, né, ela tem uma tentativa de salvar Roma das invasões bárbaras. Vários povos bárbaros, que nós vamos falar mais à frente, vão tentar invadir esse grande império. E aí o imperador, né, faz essa divisão, e faz essa divisão também de administração política, econômica e social. Essa divisão ela acontece, que eu falei, em 284 a.C., para melhor administrar o poder, né? O Império do Oriente, ou também conhecido em alguns textos históricos como Império Bizantino,
né, foi o que perdurou por mais tempo, né? A parte ocidental foi invadida, né, pelos povos bárbaros, né, pelos godos, visigodos, né, enquanto a parte oriental ainda se manteve por mais tempo, né, organizada em forma de Império do Oriente, mas eles não resistiram, né, aos ataques dos turcos, né, à cidade de Bizâncio, que era conhecida como Constantinópolis. No decorrer do século VI, né, o imperador Justiniano tentou reordenar o Império Romano e abrir frentes de batalha para conquistar o território norte da África que eles já haviam perdido, né, para alguns povos bárbaros. Só que essas tentativas elas vão ser fracassadas, né? E ao mesmo tempo que os povos bárbaros tentavam invadir a Roma do Ocidente, né, a Roma do Oriente também estava sendo atacada pelos muçulmanos, que conseguiram ocupar o norte da África do Médio Oriente e algumas partes da Península Ibérica, né? A Península Ibérica, pessoal, são os países de Portugal e Espanha. A crise do império. Qual as causas dessa crise desse império? A dificuldade de administração. O império se tornou muito grande, né? E havia complicações para controlar essa gestão e também as corrupções e brigas e lutas entre si foram um dos responsáveis por o fim do Império Romano. As invasões bárbaras que eu falei para vocês, né? Os godos, visigodos, astrogodos, os hunos, germânicos, né? Que mais à frente se tornaram os povos francos, anglo-saxões, e os vândalos foram um dos principais povos bárbaros que tentaram, né, e conseguiram invadir Roma ocidental, e depois os turcos conseguiram invadir, né, a parte oriental. Os elevados impostos, pessoal, os impostos também que eram cobrados pelo Império, que já vinham desde a monarquia até o Império, eles foram responsáveis também pela crise do Império Romano. E a expansão, né, do cristianismo também foi uma das responsáveis, né, pela quebra do Império Romano. A escassez de escravos, né? Lembrem lá da nossa outra aula de República que nós falamos que os escravos se tornaram a maior parte da população e eram eles que exerciam grande parte dos trabalhos com a chamada Pax Romana, né, que era o cessar de conquistar novos territórios. Isso também ocorreu a escassez dos escravos. Não tinham mais escravos suficientes, né, para realizar o trabalho nas cidades romanas. E aí isso vai, né, ser também responsável por essa crise, né, essa escassez de escravos. E aí eu trouxe para vocês, né, algumas das heranças romanas que nós temos na atualidade. O direito, lembrem lá das leis das 12 tábuas que nós falamos na República, né, as leis escritas, registradas agora. O Código Civil que nós temos hoje, ele é baseado no direito romano. Né? Alguns termos também do direito, como habeas datas, habeas corpus, né? Eles surgiram nesse período da história romana, né? Então, o direito é um legado. A língua, né? O latim, né? A nossa língua portuguesa, assim como outras línguas também, né, se derivam, né, nascem a partir do latim, que era a língua oficial romana. O alfabeto, né, o nosso alfabeto e os nossos algoritmos romanos, né, o XX, os VV, né, todas essas numerações, essas nomenclaturas, elas nascem, né, em Roma antiga e elas são utilizadas até hoje, não só na história, né, mas no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E na arte, né, nós temos a arquitetura, né, aquelas colunas do nosso palácio aqui do nosso estado, o Palácio Rio Branco, elas são baseadas na arquitetura greco-romana, né? A mistura da cultura grega com a cultura romana, né? Ela está muito presente hoje, não só nas instituições oficiais, como o nosso Palácio Rio Branco, mas também nas construções de algumas casas. Então, nós temos também na arquitetura e na arte essa presença romana na atualidade. Temos também a religião, né?
cristianismo, né, como religião oficial da nossa nação, né, ele nasce no período, né, de Roma Antiga, especificamente no Império, né, que foi a aula que a gente acabou de falar. Então, essas são uma das heranças que nós temos atualmente, né, da Roma Antiga no nosso cotidiano. E aí nós vamos para o nosso livro do A Prova Enem, do primeiro ano, né, e vamos discutir um pouco a questão de número 3, falar sobre esse legado, né, romano na nossa vida e na atualidade. Aí nós temos o legado romano, figura ainda como elemento essencial da cultura ocidental. Ele deu forma e corpo ao pensamento, às instituições e aos idiomas do mundo ocidental. Às vezes, a influência de Roma aparece como nas fachadas clássicas dos edifícios públicos, aí eu dei o exemplo para vocês do nosso Palácio Rio Branco, ou nas nomenclaturas de raízes latim, o habeas corpus, o habeas data, né, lá do direito que é muito utilizado. Não raro, no entanto, o elemento romano é tão entrelaçado à trama das experiências diárias que chega a aparentar origens nativas. Aí o trecho do livro, né, Roma Imperial, do Rio de Janeiro, né, de José de Olímpos. Ele está falando sobre o quê? Sobre o legado romano na atualidade. A gente falou bem na nossa aula, frisou bem uma palavrinha-chave que está aí nessa questão. Vamos para o comando da questão. Um exemplo do legado romano no Brasil eu falei para vocês qual o principal legado romano que está muito presente no dia a dia aqui na nossa nação. Letra A. O costume como uma das bases do direito brasileiro. B. O evento das Olimpíadas realizado a cada 4 anos. As Olimpíadas eram romanas ou gregas? Pensem bem. C. A arquitetura do Palácio da Justiça na cidade de Brasília. Eu colocaria um pontinho de interrogação nessa C. Mas vamos para D. O direito à participação política adquirida pelas mulheres no Brasil é um legado romano. As mulheres, lá nas nossas aulas anteriores eu falei sobre as mulheres, né? Como é que as mulheres romanas, elas eram vistas, né, naquele período da história. Elas não tinham direito político, lembrem disso, hein? Ou letra E, o favorecimento das camadas sociais mais humildes pela Constituição brasileira. Pensem bem, hein? Tem 2 questões aí que se parecem muito, mas tem uma que está bem completa, que eu falei para vocês que ela é marcante na nossa história, né? Está no nosso cotidiano. Tenho certeza que vocês pararam, pensaram, analisaram, né? E vocês responderam a letra A. O costume como uma das bases do direito brasileiro, né? O nosso Código Civil, lembra que eu falei na nossa aula que o nosso Código Civil é baseado no direito romano, né? Inclusive alguns termos. Então, a alternativa certa é a letra A. Vamos para a próxima questão. Vamos falar sobre o Mar Mediterrâneo. Olha aí que eu falei para vocês a importância do Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo foi a maior de todas as vias de circulação romana e dele resultou a formação do Império Romano em 27 a.C. a 476 depois de Cristo. A respeito dessa importante conquista para a civilização romana, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. A eliminação da hegemonia cartaginense sobre a região, além de permitir que a Roma passasse a dominar o comércio mediterrâneo, possibilitou aumentar o dinamismo próprio da estrutura escravista que necessitava de mão de obra decorrente das conquistas. Letra B. Após a derrota romana nas guerras púnicas, quando os fenícios e cartaginenses ocuparam o Estreito do Mar de Gibraltar, a única saída para dar continuidade ao processo de expansão
Foi a conquista do Mar Mediterrâneo? C. A exploração demográfica e os conflitos internos com a plebe urbana exigiram medidas expansionistas por parte do governo para estabilizar colônias romanas. Foram fora, da Península Itálica, de modo a minimizar as tensões sociais. D. A necessidade de expansão do cristianismo, que a partir do século IV tornou-se a religião oficial do Império Romano, implicou na divulgação dos princípios dessa nova doutrina para os povos bárbaros. Ou letra E. A crescente produção de cereais durante o Império Romano, especialmente o trigo, levou à expansão de suas fronteiras, uma vez que era necessário ser escoado e vendido para as demais províncias romanas. Pensem bem, Essa questão aí da Mackenzie, tem vários detalhezinhos que vocês precisam observar, que vocês de cara já iriam excluir alguns itens dela. Mas tenho certeza que vocês já pensaram, já marcaram, E como são alunos bem competentes, vocês marcaram a letra a eliminação da hegemonia cartaginense sobre a região, além de permitir que Roma passasse a dominar o comércio do mar Mediterrâneo. Esse era o principal objetivo do Império Romano, dominar esse mar Mediterrâneo, que era a principal forma de escoar, de vender, de comprar também produtos. Então, o principal objetivo das guerras púnicas era dominar a região do mar Mediterrâneo. Queridos, essa foi a nossa aula de Roma Antiga, Eu aguardo vocês nas nossas próximas aulas.